Olá, eu sou Lúcia Vilela, esse é o canal Multiversos e agora vamos então entender como que será a semana de 22 a 28. Eu vou tender a dizer para vocês que é uma semana de preparação para a lua cheia, onde na lua cheia vamos chegar assim num auge. Essa lua cheia vai ser bem especial, ela vai acontecer no dia 30, no dia 1º, mas vamos entender esse crescente, né, que ela vai chegando, esse movimento, né, de aumentar as coisas para chegar num auge. Então, no dia 22, Sol adentra o signo de Câncer, onde ficamos mais emocionados, mais ligados às nossas raízes, que são nossas famílias, os nossos valores principais, as nossas memórias emocionais e a capacidade de cuidar. Aqui fica a dica, desde já, cuidar primeiro de si, e aí, estando bem, estando melhor, isso vai irradiar para aqueles que estão em torno, e o cuidar ao outro é bem melhor. No dia 22 e no dia 23, a Lua vai fazer um aspecto tenso com esse Sol, né? Ela vai estar em Libra, e ao estar em Libra também vai quadrar, vai fazer um aspecto tenso com Netuno e com Saturno. Então, oposição ao Sol, quer dizer, quadratura com esse Sol. Por quê? Câncer é necessidade emocional. Libra é uma necessidade de relacionamento também, mas é num outro espaço, é um relacionamento social, é para buscar equilíbrio, né? É uma outra forma. E Netuno e Saturno em Áries tem esse movimento de mim, né? Eu tô aqui olhando para os meus sonhos, para os meus desejos, aí tem o social querendo que eu olhe para outras coisas, que eu fique preso numa coisa estética, mascarada, né? Então, conciliar todas essas três informações, todas essas três necessidades, pode trazer um certo envolvimento um pouco mais firme, né, de você, porque vai mexer mais com as suas questões, né? Então, como que eu vou conciliar a minha necessidade básica, a minha expressão, os meus sonhos, a minha responsabilidade com aquilo que o social está me pedindo, né? Essa tendência, né, ela também acontece porque Mercúrio está no signo de Câncer também. E ele está fazendo uma conjunção com Júpiter. Então, o nosso mental, ele está mais aguado emocionalmente, né? Então, nossos pensamentos estão mais emocionais e, ao mesmo tempo, expandidos, né? Como se eu estivesse conectando coisas que normalmente eu não estou. Um otimismo, uma visão diferente da minha família, podendo ver a minha família como ela realmente é. E aí fazer alguma opção, né? Vou optar por permanecer com as mesmas coisas que eu vi ou não, vou fazer essa mudança, vou me cuidar, que é a necessidade do Sol em Câncer ou não. Então, tudo isso vai ficar até certo ponto potencializado com essa Lua em Libra, né? Então, o que eu penso, o que o social pede, né? Como eu tô me percebendo. Então, isso pode rodar uma certa agitação, assim, alguns desconfortos no relacionamento. Vênus, no dia 25, Marte vai ficar mais próximo, ele tá em Touro, vai ficar mais próximo de Urano, que tá no comecinho de Gêmeos. Então, Marte está finalizando o signo de Touro. E então, quando ele vai se aproximando de Urano, a nossa tendência é que a nossa comunicação fique um pouco mais acelerada, a gente fique mais ágil, conecte mais coisas, mas também existe a possibilidade de você ficar mais irritado, ficar mais impulsivo, tendendo a discutir. Então, com o regente de Gêmeos, né, está no signo de Câncer, nosso emocional, né, pode tender a estar mais conflituoso também, vendo a questão mais ampla, com otimismo, mas cuidar, né, para que essa energia toda que Marte traz não te leve para discussões, para brigas, para ter desentendimentos, né? Se posicionar
é interessante dar limites a si e a outro também, mas cuida para não, assim, perder a capacidade do diálogo, né? Então, assim, se você tem ali a sua intuição, se você recebeu, assim, ou percebeu um insight, ou recebeu uma intuição, observa, né? Aguarda mais um pouquinho, porque Marte é impulso, né? E às vezes nesse impulso você pode falar alguma coisa que é sua, faz sentido para você, mas para o outro pode não fazer, ou a forma como é dito pode não ser a mais adequada, né? Então vamos usar a capacidade ali de Mercúrio perceber esse emocional, né? De junto com Júpiter trazer uma visão. Nossa, deixa eu ver como que eu posso falar isso de uma outra forma. Então recebi, né? Ali a minha intuição, percebi que eu fiquei assim. Vou respirar, vou pensar um pouquinho, aguarda, daqui a pouco você fala, né? Porque não vai sumir, anota para você não perder. É interessante praticar isso. Vênus vai fazer um bom aspecto ali com Saturno, né? Vênus em Leão. Isso traz para nós, durante todo esse período, traz para nós uma capacidade, assim, de gostar de festas e de fazer isso com bom senso, com responsabilidade, né? Então, eu vou estar ali conversando com as pessoas, vou estar mais amoroso e observador, né? O impulso vem, mas aí eu respiro um pouquinho, né? Porque Saturno traz essa sabedoria, né? Ele vai trazer esse apoio, né? Para que essa reunião aí que você vai fazer, até porque tá tendo festa junina, tá tendo coisas de Copa, várias coisas nesse sentido, para que essas reuniões possam ser mais agradáveis, né? E com Marte ali, né? O outro tá torcendo para um, eu tô torcendo para outro, mas cada um tem a sua individualidade, tem essa liberdade, né? E aí os diálogos, né? Que devem acontecer, que eles sejam mais dessa visão a longo prazo do que só ficar preso numa picuinha ou numa memória que já foi, né, gente? Vamos abrir outros horizontes. Tanto Júpiter quanto Urano traz isso, cada um com um formato. Júpiter traz essa visão mais a longo prazo, né? Para onde eu estou caminhando, e Urano faz com que nós tenhamos uma, assim, né? De repente a coisa abre, né? Eu enxergo algo que eu não enxergava, né? Eu encontro alguém que é justamente aquilo que eu estava procurando, né? Urano faz isso. Então, esses caminhos alternativos estão abertos, né? E Saturno traz essa sabedoria, esse bom senso, né? Esse vamos aguardar, vamos respirar um pouquinho, vamos fazer com que os bons sentimentos, os amores, os desejos e menos drama, né? Porque Vênus em Leão gosta de festa, mas às vezes ela quer tanto ser o centro das atenções que pode fazer um drama para conseguir esse objetivo. Então fique atento, né? Às vezes a pessoa pode dar uma perdida na mão aí, né? E dentro desse período também, durante todo o dia, todo esse período de 7 dias, 22 a 28, Quiron fazendo quadratura com Plutão. Dia 20 ele entra, né? Amanhã no caso, no signo de Touro, fazendo uma quadratura com Plutão que está no movimento retrógrado. Então, é época da gente rever as nossas emoções mais antigas que ficaram guardadas no meu corpo. Pode ser que você perceba essas memórias, né, que não são só suas, mas que vem aí um padrão familiar que vem à tona, né? Ou momentos, né, de abuso que você passou, de carência, enfim, né? É o momento de fazer esse processo de curas mais profundas de aspectos doloridos, bem pertinentes a você e à relação com o seu corpo, né? Eu fiz uma live específica falando só de Quirón, eu sugiro que você entenda um pouco mais e que tudo aquilo
vai ser trazido à tona nesse primeiro momento dessa entrada, porque vai fazer esse aspecto com Plutão. Então, chegando mesmo, né? Pode ser que você perceba que algo em você tá diferente no seu corpo e você não consegue localizar muito bem. É essa frequência nova. Então, aguarda, vai localizando, vai mapeando. É momento para isso. Ainda mais com Câncer ali, né? Que também fala dessas raízes emocionais, de coisas que aconteceram na nossa infância e que ficaram registradas justamente no nosso corpo, né? Aqui o nosso inconsciente está registrado no nosso corpo físico, tá certo? Vamos falar então das luas, né? Eu comecei falando da lua em Libra, que ela abre todo esse processo. Quando ela sai de Libra e entra em Escorpião, são 2 dias, 24 e 25, para podermos respirar mais profundamente, porque ela vai ativar justamente os signos fixos, né? Ela vai fazer uma oposição a Quiron, vai fazer quadratura com Plutão e depois vai fazer ali aspecto com a Vênus em Leão. Então, essas coisas mais guardadas, né? Esses padrões mais rígidos, né? Digamos assim, vão ser questionados, né? A Lua em Escorpião, ela pede uma revisão, uma transformação. E para isso ela traz à tona coisas que estavam guardadas e a força para fazer isso. Então, nesses 2 dias, né? Quando ela faz essa oposição a Quiron, então as memórias emocionais mais profundas ficam disponíveis. Então, são 2 dias para você cuidar mais de si, fazer mais um momento de reflexão, aguardar um pouquinho mais. É uma semana intensa, né, emocionalmente, porque é o Sol em Câncer, né, a Lua ali em Escorpião, e muitas mudanças já acontecendo, né, Quiron, Sol, mudando, né, as frequências, as energias, né. Sai de Gêmeos, entra em Câncer, o Sol, e Quiron sai de Áries e entra em Touro. Fora as outras coisas que vão acontecer nesse período também, né? Então, finalizando Marte ali em Touro. Então, tem todo um processo de transição. E aí a gente sente, né, muita mudança, uma seguidinha da outra. A gente precisa de um respiro, né? Vai cansando tanta coisa desde o começo do ano. Não parou, gente, ainda prossegue, né? É um ano bem atípico esse nosso, né? Isso não é à toa, existe um processo de ressonância para que a gente seja convidada a dar um próximo passo mesmo no nosso processo de evolução. Então, nesses 2 dias que a Lua estiver em Escorpião, dia 24, dia 25, com Marte, ali começando a fazer o contato com Urano, vamos fazer um pouco mais de silêncio, né? E de contato com o nosso emocional, com esse nosso corpo, com esse nosso físico, né? Para que a gente possa entender para onde vamos caminhar nisso tudo, né? O que é que está chegando em mim? Quais são as dicas que estão vindo? Né? Lembrando que aqui também fala, né? Touro e Escorpião fala de dinheiro. Então pode ser que nesses dias você também tenha que olhar essas questões, como que eu tô ganhando dinheiro, tô ganhando bem, não tô ganhando bem, né? Como que tá essa sua relação com essa capacidade, com esse poder de ter na sua vida, né? Um valor interno e isso se refletir em dinheiro. Você tá usando adequadamente esses valores ou não, né? Você tá sendo idôneo ou não, ético ou não. Isso vem da sua família? Você herdou esse padrão? Né? Aonde é que está faltando você acertar isso na sua vida? Né? Tem dívidas, e às vezes essas dívidas não são só dessa vida, né? Às vezes essa dificuldade que você tem, ela passa por uma questão da sua família ou de outras vidas mesmo, né? A gente tem boletos em aberto, né? A gente só pensa nessa encarnação, mas isso é um pouco mais amplo do que você imagina. E depois a Lua vai, né, no dia
27, 28, porque no dia 26, perdão, tá finalizando, né? A, a lua em Escorpião, e aí começando a adentrar o signo de Sagitário. No dia 27, 28, ela adentra Sagitário, trazendo pra gente aí uma energia mais ígnea, né? A lua em Sagitário vai fazer bom aspecto com Netuno em Áries, com Saturno em Áries, com a Vênus lá em Leão e também com o próprio Urano em Gêmeos. Então, a gente pode tender a ter esse movimento, né, de expansão mais presente. Então, conectei com a minha emoção, entendi meu pensamento, viu para onde eu estou vindo, e aí eu vou começar a fazer movimentos, mas faça movimentos mais assertivos, né? Mais planejados. Saturno em Áries possibilita isso, né? Que você planeja as suas ações, essas coisas assim, ó, passinho de bebê, né? Vênus em Leão te dá essa capacidade, né, de ter esse otimismo. Então aproveite, né, essa lua em Sagitário para poder dinamizar, né? Ali você refletiu lá em Escorpião sobre o dinheiro, sobre emoção, sobre dívidas, sobre quais são seus projetos. E em Sagitário você começa a pôr isso para caminhar um pouco mais, né? Porque quando ela chega aí no dia 29, 30 e 1º na lua cheia, é momento de você fazer outras coisas, fazer mais reflexão sobre as suas raízes, né? Como que eu vou lidar com a minha raiz e aquilo que o social me pede, o social maior é a minha profissão. Como que eu vou conciliar, né, as minhas bases com aquilo que eu tenho que fazer no social. Mas isso eu vou fazer uma live especial, específica mesmo para a lua cheia, falar bem direcionado, né, para a lua cheia. Então, nesses dias, eu recomendo, né, se você pode, vai aí ó, observando seu emocional, cuidando dele. A palavra é se cuidar mesmo, para que você possa se relacionar melhor, não só com o seu par, mas com as outras pessoas e as suas famílias. Porque Lua, Sol em Câncer, né, é para trabalhar a nossa casa interna e a nossa relação com a nossa família. Mãe, de preferência. Quando o Sol entra em Leão, pai. Mas aqui nessas memórias emocionais primeiras que você tem da sua gestação, do seu parto, da sua primeira infância, né? Essa história aí que começou a sua vida. Ali tem as sementes, como que foram essas sementes e qual desses pedaços aí, desses acontecimentos que formaram sua semente, que você precisa falar mais, que você precisa cuidar mais, que você precisa jogar fora, porque é tempo, né? É tempo de renovação em todos os sentidos. E agora é essa faxina, digamos assim, jogar esse sol, né? Nessas memórias que contribuem ou não para o seu processo. Então, eu desejo que você aproveite bem e me siga aqui, ó. Inscreve no canal, depois eu vou falar sobre o Sol em Câncer, vou descrever bem como que é todo esse arquétipo de Câncer, que ele é bem interessante, e falar sobre a lua cheia mais especificamente. Gratidão até aqui, vamos juntos? Grande beijo, até mais!